Onde está a nossa vida? O que é ressurreição para nós? A ressurreição para nós é algo que está por acontecer ou nós já ressurgimos? A ressurreição para nós, presbiterianos, reformados, é algo que só acontecerá na segunda vinda de Cristo? Ou nós já passamos por uma ressurreição? Pois eu vou lhes dizer, se você tem uma nova vida, se Deus em Cristo colocou uma nova vida em você, você foi levantado dos ossos secos do vale. Se você foi alcançado, se o sopro do Espírito Santo, porque Deus vive em nós pelo Espírito Santo, o sopro de Deus, o Espírito Santo entrou em nós e nos deu vida, então agora as nossas ações são de alguém que reviveu, ou que viveu, porque estávamos mortos. E o que é isso, senão um ressurgir? O que é isso, senão um se levantar? O que é isso, senão um viver verdadeiramente? Começar verdadeiramente a viver. Bom, mas talvez os colossenses não tivessem essa noção, não conseguissem buscar as coisas lá do alto e continuavam a buscar as coisas aqui da terra, porque eles não entendiam que a sua vida tinha sido jogada, tinha sido lançada para dentro de Deus. É isso que o texto está dizendo. Sabe o que aconteceu com o cristão, com nós, os cristãos, com a igreja cristã? Sabe por que essa igreja não é destruída? Sabe por que essa igreja não é detonada pelos poderes? E são grandes os poderes, eu posso citar pelo menos dois. Pelo menos dois. Apocalipse 12 diz que há duas bestas, que o dragão se junta aos seus aliados, ou traz os seus aliados para combater a igreja. Quando o dragão combate a igreja, ele não pode fazer nada contra a igreja. E ele lança a mão então de duas bestas, uma que emerge do mar, a outra que emerge da terra. E estas duas bestas, uma talvez simbolizada pelas estruturas, pelos poderes, pelas organizações, pelas nações poderosíssimas, pelos impérios, pelos valores, pelo monetário que movimenta o mundo. E a outra besta simbolizada pela falsa religião, pelos falsos profetas, pelos enganadores, pelos lobos em forma de cordeiro. E estas duas forças vão em direção, primeiro, à igreja como instituição, mas não conseguem destruir. Não conseguem destruir. Depois, essas duas forças vão para os filhos da mulher, que a mulher simboliza a igreja em Apocalipse 12, se direcionam aos filhos, aos descendentes da mulher. E nenhuma das duas bestas consegue destruir. Por quê? Onde está a explicação? A explicação é porque nós, a igreja, somos muito resistentes. A explicação é porque a gente sabe o que é a besta 1, a gente sabe o que é a besta 2, a gente sabe como é que a primeira besta age e a gente se defende da segunda besta com maestria. Eu digo que não. Eu digo que não. Eu digo que talvez a igreja ainda esteja muito distante de entender que esse sistema cosmogônico está preparando a vinda do anticristo. Talvez boa parte da igreja nem tenha noção que o anticristo está a caminho. Talvez boa parte da igreja não tenha noção do que é um falso profeta. Talvez ela não tenha a noção do que é uma mentira mais folhada de verdade. Talvez a igreja não tenha a noção que as estruturas mundiais, Deus não está nelas, porque para elas Deus não existe. E talvez a igreja não consiga olhar para a falsa pregação do Evangelho e não ver a mentira que está na falsa pregação. Com falsos profetas, ao invés de prepararem o povo para os dias difíceis,
anunciando que o ano que vem é o melhor ano, é o ano da bênção, anunciando que as coisas vão cada vez melhorar mais, anunciando que tem que viver o aqui e o agora, anunciando que tem que dar para receber. Isso tudo é falsidade, isso tudo é mentira. Mas quantos estão enredados por esta mentira? Veja, então não é porque nós temos habilidade em identificar os grandes ataques à nossa fé. É pelo que o versículo 3 diz. A vida da igreja está oculta juntamente com Cristo. Você sabe qual é o motivo principal de estarmos vivos até hoje? É porque fomos ocultados em Cristo. É porque fomos levados, atraídos, imersos para mergulharmos na sua pessoa, para morrermos para os rudimentos do mundo. Sabe qual é a única possibilidade de um cristão sobreviver nos dias mais difíceis? É ele imergir em Cristo. É ele viver os pensamentos de Cristo. É ele olhar para as instruções de Cristo. É ele se alegrar em como Cristo disse que era para viver.